Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Leve, o podcast oficial da Clínica Fique Leve. Aqui a gente traz de forma descomplicada e leve os temas de saúde que você pode estar em dúvida por aí. Para essa série eu tô com a doutora Fabiana Lopes, nossa gastroenterologista e especialista em doenças funcionais do intestino e nossa parceira aqui na Clínica Fique Leve. Seja muito bem-vinda, Fabi. Obrigada, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir muito aqui com vocês hoje. Que bom! Fabi, a gente tem falado muito de SIBO, né? A gente já gravou alguns episódios sobre isso. É muito importante entender o que faz parte do processo de avaliação para o paciente que tem obesidade, que quer buscar perda de peso, que tem ali desconforto do trato gastrointestinal, gases, distensão. E aí tem uma pergunta que é importantíssima, né? Como que eu sei se a pessoa tem SIBO ou não tem SIBO? Então, a partir das manifestações clínicas, embora o sintoma não seja definidor para o diagnóstico, a gente vai pedir um teste respiratório. Então, se o paciente fez já endoscopia, fez colono e mantém sintoma de distensão, de excesso de gases, de alternância no seu hábito intestinal, geralmente com diarreia, que é o que a gente fala mais em relação a SIBO, a gente vai indicar um teste respiratório. O que é esse teste respiratório que não é o teste relacionado à espirometria, que é feito para avaliação da sua capacidade pulmonar? O teste respiratório de hidrogênio expirado, e isso a gente está falando de SIBO, eu vou falar também de um outro teste que a gente já faz hoje. Esse teste, o paciente precisa fazer uma dieta pouco fermentativa, porque a gente quer saber quando ele chega lá, depois de um certo tempo de jejum, em média de 8 a 12 horas, se ele já está fermentando. Então, ele precisa fazer essa dieta porque eu quero dar, durante o teste, um tipo de açúcar que esse excesso de bactérias lá no intestino delgado vai fermentar. Então, se quando ele faz a dieta e ele faz o tempo de jejum, ele chega com um índice de hidrogênio muito alto, que é esse gás que é produzido pela fermentação, então a gente vai medir esse índice de hidrogênio através desse teste de sopro. Então, como que a gente faz? Depois dessa dieta, o paciente sopra e é um sopro onde ele vai simplesmente eliminar. É diferente, ele não faz força, ele vai exalar esse sopro. É um bafômetro do intestino. Como se fosse um bafômetro. Mas a gente vai ver ali qual é o índice de hidrogênio. Ele fez a dieta, tá com índice até 15, a dieta foi satisfatória, a gente pode começar o teste. Então, existem algumas questões também relacionadas ao teste que a gente precisa saber. Eu posso iniciar esse teste? Porque às vezes o paciente já está fermentando antes de iniciar o substrato, que é esse tipo de açúcar que ele vai tomar. E aí você não pode começar o teste, porque você não vai ter a relação de causa e efeito para dar o diagnóstico de SIBO. Então, saber se o paciente fez a dieta, fez o preparo, suspender alguns medicamentos, por exemplo, procinéticos, saber se ele fez colonoscopia há pouco tempo, se ele está em uso de laxante, tudo isso pode interferir no resultado do seu teste e ter uma certa interferência no diagnóstico, ou um falso negativo ou um falso positivo. Esse tempo de dieta é quanto? Quantos dias? Então, como que é a dieta para você fazer o teste respiratório, que é o que confirma ou não a SIBO? A gente faz uma dieta pouco fermentativa, 24 horas antes. O ideal seriam 48 horas, mas é muito difícil de retirar tantos alimentos assim, então a gente consegue fazer com 24 horas. A gente retira grãos, leguminosas, muitas fibras, então frutas, legumes, verduras. Então, a maioria a gente não deixa o paciente se alimentar. Vai estar comendo peito de frango e batata. Exatamente. Batata inglesa sem casca. Um arrozinho branco, uma batata inglesa, um peitinho de dieta frango. da avó quando tá passando mal, né? E um ovinho cozido também vai. E beber água, assim, aí não tem errada. E se a gente começar, pode isso, pode, aí não pode. Então, assim, para não errar, arrozinho branco, batata inglesa, peito de frango, um ovinho cozido e beber água. É isso. Um dia, sobrevive, gente. Sobrevive. E aí chegar na clínica com 12 horas de jejum. Diabéticos, a gente faz 8 horas de jejum. Certo. A gente também pergunta sobre os antecedentes. Antibióticos, a gente só marca com um mês depois. Laxantes, procinéticos, né? Domperidona, a gente retira 24 horas antes. E se o paciente fez colonoscopia, a gente pede para marcar 2
duas semanas depois, pelo menos. Também esse tempo mudou, era mais tempo. Agora 2 semanas está ok. Então, e precisa de 3 semanas sem as canetinhas emagrecedoras, Isso né? Eu não gosto mesmo. desse nome não, mas só pra você entender. Sem o Wegovy e sem Mounjaro, né? Porque como essas medicações vão atuar ali no esvaziamento gástrico, a gente vai ter um potencial maior de estar fermentando. Então, vai ser mais A difícil. gente perde o controle sobre o jejum. Exatamente. E também a gente aumenta a chance de ter um falso positivo, né? Porque já vai estar fermentando. Então, é muito importante seguir os passos orientados e, por favor, leiam o preparo. O preparo está ali para orientar, para tirar as dúvidas. Ele não é só um mero, assim, uma burocracia, né? A gente precisa que o paciente leia o preparo e tire as dúvidas. A gente está sempre à disposição para orientar, para você fazer um bom teste. Mas em relação ao teste, você chegou, fez a dieta, fez o primeiro sopro, esse nível de hidrogênio está até 15, a sua dieta foi satisfatória, a gente pode começar o teste. E aí você vai tomar um líquido que contém um tipo de açúcar para gerar essa fermentação, caso tenha um excesso de bactérias dentro do seu intestino. Entendi. E a cada 15 minutos, o paciente vai soprar. Então, se há ali dentro do intestino delgado um excesso de bactérias que está utilizando esse açúcar como substrato, elas vão fermentar e vão gerar gases. Né? Então, esses gases vão ser absorvidos e vão lá para o pulmão, onde ele vai ser trocado e vai ser exalado. Então, o aparelho ele mede o nível de hidrogênio que está sendo recebido, foi proveniente lá do trato digestivo. Nossa, que interessante. Então, não é o gás que sobe pelo aparelho digestivo e que sai pela boca. Não, esse gás ele é de fato absorvido. Ele é absorvido. Com tudo, né? Mexe com tudo. Então, assim, para vocês verem como que é realmente essa sistêmico. E por que escolhido, né? A gente tem o gás hoje de metano. Então, por que foi escolhido? Porque é o gás produzido pela microbiota, né? Hidrogênio, metano, sulfeto, que a gente já vai ter ano que vem. Então, a gente agora... Você vai aumentando a especificidade, menos chance de ser o seu corpo produzindo aquele gás, Exatamente. né? Isso já tem fora há muitos anos, né? Mas agora que esses testes chegaram aqui no Brasil, a gente está conseguindo oferecer esse serviço para ampliar a investigação desses pacientes. Então, a cada 15 minutos esse paciente sopra. É um teste que o paciente não sente dor, não precisa ser sedado. Ele não precisa ir acompanhado, então, por conta disso. Dura, em média, 2 horas. E aí, a gente vai avaliando essa subida do hidrogênio a cada 15 minutos. E quando esse nível de hidrogênio sobe acima de 20 em relação ao basal, até 90 minutos, inclusive, esse paciente tem SIBO. Ou seja, houve um excesso de hidrogênio até 90 minutos, que é o tempo que leva para esse substrato estar dentro do intestino delgado. Então, esse é o tempo do alimento até passar para o intestino delgado. Então, esse tempo que leva, se houver um excesso de hidrogênio nesse período de 90 minutos, é porque o substrato foi fermentado no lugar errado. Então, se for depois, não é mais. Se for depois, ele já passou no colo. Por isso que é importante a gente continuar o teste até 120 minutos. Não é porque você fez o seu teste, parou em 90 minutos, que eu já peguei resultados assim, deu positivo e vai embora. Não, a gente precisa raciocinar para entender se esse colo... Se o pico foi dentro dos 90 ou se foi depois. Porque se esse pico foi dentro dos 90, mas esse paciente teve um outro pico lá no colo, né, com 120 minutos, eu sei que esse trânsito está íntegro, que esse substrato chegou no intestino grosso, onde de fato ele deveria ser fermentado, ou seja, está tendo hidrogênio adequado, porque antes da gente ter o teste de metano, às vezes a gente tinha uma linha de hidrogênio muito baixinha. E às vezes esse paciente tem um trânsito intestinal lento. Ele já deveria ter um nível de hidrogênio acima de 90 minutos. E ele não tem, ou seja, é um intestino preguiçoso, é um cólon que não mexe. E aí você também tem, além do intestino lento, a possibilidade de ter bactérias que não produzem hidrogênio, mas que produzem outros gases, como o metano. Então, hoje a gente tem disponível um teste que mede o nível de metano, que está relacionado ao que a gente chama de IMO,
que é uma outra questão, que é um excesso de bactérias metanogênicas dentro do intestino e que tem mais relação com a constipação do que a diarreia. Olha só, Então, os que a gente pacientes- perdia o diagnóstico quando estava só com Exatamente. hidrogênio. Até 30% dos casos, a gente tem um percentual de aumento, em média, de 30% para investigar. E os pacientes que sofrem com gases de odor muito fétidos, a gente agora vai ter essa possibilidade de dosar o sulfeto de hidrogênio, que está relacionado ao enxofre, né? Que são esses entendi. gases mais intensos que pacientes, às vezes, sofrem muito com isso. Então, assim, extrapolar essa investigação, né, através dos testes respiratórios, dá a gente um maior arsenal, uma possibilidade de falar, não, ó, a gente confirmou, a gente já sabia que, né, você tem um quadro de desbiose, mas essa desbiose, ela já evoluiu para um quadro de SIBO, né? Não é simplesmente uma falha ali na barreira intestinal. Você já tem um excesso de bactérias no local errado. Você já tem um excesso de arqueias, que são essas produtoras de metano, nos intestinos. Então, a concentração desse gás metano está muito alta. A gente vai fazer um tratamento. Mas a base do tratamento, como eu falei, ela vai estar relacionada ao uso do antibiótico e à regeneração, à revitalização desse intestino, seja através do acompanhamento nutricional, e através do ajuste na digestão e também, principalmente, através da correção da causa, quando possível. Entendi. Então, só para ver se eu entendi. Não é um valor absoluto que faz diagnóstico, então não é, veio 40 é SIBO, veio 30 não é. É uma relação entre a primeira medida antes do estímulo. Relação não, uma relação. É uma relação. É menos, né? É a medida final menos a medida inicial. Exatamente. Né? Se você já começa esse teste com um valor muito alto, você na verdade não pode fazer o teste, você precisa refazer a dieta de preparo e vir outro dia para fazer esse teste. Isso, exatamente. Isso em relação a SIBO. A SIBO, o diagnóstico é uma elevação de 20 no nível de hidrogênio. Vamos supor, você chegou lá com 15. Aí a gente pode começar o teste, ou seja, a dieta foi boa, não está fermentando. Agora, se você já chegar lá com nível de hidrogênio de 60, a gente vai ter que repetir. E às vezes a gente precisa deixar o paciente fazendo 48 horas de dieta. E entender o que está acontecendo, né? Então, assim, aí a gente, ao fazer e viu que deu 15 nesse primeiro sopro, aí lá com 60 minutos, por exemplo, deu 40. Então, a gente já tem acima de 20 em relação ao basal. Então, foi diagnóstico positivo. Diferente do excesso de metano. Então, o excesso de metano, a gente não tem que ter metano em nenhum local do intestino. Em momento nenhum. Então, o primeiro sopro, se ele tiver acima de 10, maior ou igual a 10, ele já é um diagnóstico positivo. Mas tem a dieta do mesmo jeito? Ou faz a dieta do mesmo jeito. Faz a mesma preparação, mas se ele chegar com um índice alto de metano, já no primeiro sopro, a gente já tem o diagnóstico, porque não é só relacionado ao excesso de metano no intestino delgado, né? Ou nos intestinos. Entendi. Desde o primeiro momento do teste. Mas faz o líquido com carboidrato do mesmo jeito de metano. Faz o líquido a mesma coisa. O processo todo é igual. O processo todo é igual, só o aparelho é diferente e a informação que a gente tem é outra. A gente está medindo um outro gás. Mas o de metano veio hidrogênio ou não? O de metano também veio hidrogênio. Então ele faz os dois diagnósticos, de bactérias que produzem mais hidrogênio e não produzem metano, e das que produzem metano e não produzem hidrogênio. Exatamente. E o de hidrogênio só faz a da galera do hidrogênio. Ela perde um percentual aí que produz metano. Exatamente. Esse teste que produz metano, a gente consegue fazer as duas curvas de forma simultânea. Entendi. E existem pacientes que têm SIBO e IMO. Então, na hora que a gente vê a gente vê a curva positiva para SIBO e também a curva positiva para IMO. Então, a gente vê uma série de... para você ver a consequência da desbiose, né? Então, uma evolução tanto para produção alta de hidrogênio com essas bactérias, como eu falei, Klebsiella, E. coli, e as arqueias produzindo o metano.
São patógenos diferentes, né? São Diferentes. bactérias diferentes. E outra pergunta, durante o teste, a pessoa que tem um teste positivo tende a ter mais sintoma do que a que não tem um teste positivo? Então, a presença do sintoma, ela não é diagnóstica, né? Então, o diagnóstico realmente é pelo nível de hidrogênio, o nível de metano que vai ser visto durante o teste. Mas, quando o paciente, se o paciente tem SIBO ou se tem IMO, ele está fermentando. Então, é comum durante o teste ele apresentar os mesmos sintomas que ele apresentaria ao comer determinada fibra, né? Determinado tipo de açúcar que ia ser fermentado por essas bactérias. Então, não é infrequente o paciente apresentar distensão, dor, às vezes enjoo. Tem alguns pacientes que têm vontade de ir ao banheiro. Então, a gente também, por isso a importância de você estar num local onde ele vai ter ali um acompanhamento, porque ele pode se sentir mal durante o teste, mas nada que vai prejudicar o andamento, são os sintomas semelhantes ao que ele já apresenta. Então, isso pode ser desencadeado sim durante o teste. Muito interessante. E uma pergunta não especialista, né? Existe outro teste respiratório que tem a ver com a H. pylori, não tem? Sim, sim. Porque às vezes o paciente tem essa dúvida, né? Ele vai assim, não, doutora, mas eu já fiz o teste respiratório e deu negativo. Aí fala, não, mas peraí, qual teste respiratório? Ah, o do H. pylori. É outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é Não isso? tem nada a ver. O teste respiratório para o H. pylori é uma medida não invasiva, né? Que é muito bom para a gente fazer controle de cura. Ele vai atuar especificamente para saber se tem H. pylori ou não. Então, a gente faz geralmente o diagnóstico da infecção pelo H. pylori pela endoscopia digestiva através das biópsias do estômago. Mas se você melhorou clinicamente, você tem um maior risco para fazer uma sedação, a gente pode indicar o teste respiratório. Esse teste respiratório que a gente tem aí regulamentado pela Anvisa é um teste que utiliza o carbono 14, que é um carbono radioativo. Então, e a gente pode fazer, isso não vai trazer dano ao paciente, mas é um teste em que o paciente vai tomar um líquido que tem uma ureia marcada e ele, tendo a presença do H. pylori, que tem uma enzima chamada urease, vai desdobrar então esse carbono e aí o paciente vai exalar o nível de CO2, não é o hidrogênio, é um CO2, com esse carbono marcado que ele tomou. Ele vai tomar um líquido realmente, é um tipo de ureia marcada com um carbono, que pode ser o 13 ou o 14. Existe já um teste respiratório, sim, que utiliza um carbono não radioativo, que é o carbono 13, mas questões relacionadas à ureia que é vendida para o paciente tomar não foram ainda totalmente regulamentadas pela Anvisa, né? Esse é um teste que eu também gostaria de estar oferecendo, mas infelizmente a Anvisa não liberou para uso comum. Então, assim, tá em pesquisa, né? ele existe, ele já até está sendo comercializado aí no Brasil, mas a gente sabe que alguns locais foram impedidos de atuar por essas questões relacionadas à ureia, por situações relacionadas à Anvisa. Entendi. Então, assim, é um bom teste, porque ele tem uma alta sensibilidade, né, especificidade também, e não é invasivo. Então, normalmente é aquele cenário, o paciente faz endoscopia, identifica que tem H. pylori, recebe o tratamento específico lá pelo tempo e faz o teste respiratório da urease? O nome? Como é que é o nome todo? Teste respiratório de ureia marcada. De ureia marcada, como um controle de cura. Pra que a gente controle de espera H. que pylori. venha negativo, e aí tá tratado, resolvido. Se não vier negativo, tem que retratar, enfim, aí tem outro processo. Mas isso não tem nada a ver com SIBO e IMO. Não tem nada a ver. É um outro teste respiratório, é um outro marcador que a gente usa. Não é hidrogênio, não é metano, é um CO2 que vai ter um seu carbono marcado, ou carbono 13 ou carbono 14, através desse mecanismo da urease, que é uma enzima presente ali na bactéria, na H. pylori. Entendi, perfeito. E aí, nesse cenário da cobertura por operadores de saúde, que isso é uma questão nossa, né? Sim. Os testes respiratórios para SIBO e IMO, Não são cobertos. eles não são cobertos. Não. O da ureia marcada pode ser. O da ureia marcada é. Isso, porque acho que isso é importante deixar claro, porque eu já tive pacientes que a gente... O carbono enfim, 14, tá? O carbono 13, que eu saiba, não. Não.
Tá, porque já tive paciente que teve a solicitação, né, de teste respiratório de hidrogênio ou de metano, e aí ligou para a operadora e falou, não, a gente não tem esse, mas tem o da urease. E aí fica aquela confusão, né, então são coisas diferentes, gente. E eu tinha essa dúvida também. São testes diferentes, né, a forma de fazer é diferente, o mecanismo é tipo diferente. falar exame de sangue, né, esse exame de sangue cobre, né, tudo hemograma. Não, cada exame é uma coisa diferente. Então, a forma de medir é pela respiração, mas buscam coisas diferentes. E nesse cenário do supercrescimento bacteriano, a gente ainda não tem isso na ANS, né, pelo rol da ANS. Isso mesmo. Então, aí, quando você fizer, não adianta querer pedir o reembolso, porque como não está no rol da ANS, o convênio não vai liberar, né? O máximo que você pode tentar fazer é colocar no imposto de renda, né? Pegar a nota. Mas o benefício que ter essa informação traz para o paciente vale o investimento, não vale? Com certeza. O paciente chega com essa necessidade, geralmente eles nem perguntam o preço, porque eles já estão sofrendo tanto tempo e só quem sofre com gases e essas alterações intestinais, o medo de você estar na rua e de repente dar vontade de ir no banheiro toda vez com diarreia, né, distensão, se sentindo mal, estufado. Então, assim, é bem desconfortável, muda a qualidade de vida. Então, quando você sabe que você tem à disposição um teste para fazer esse diagnóstico e tratar, ninguém pensa duas vezes, entende? Assim, então, hoje... E é uma vez só que você vai fazer. Não é um teste que a gente precisa ficar fazendo. E a gente não precisa fazer controle, não. A gente não tem essa normativa de fazer um controle para saber se matou, como a H. pylori a gente tem, né? Então, H. pylori, oncogênico, a gente precisa ter certeza de que a gente fez o tratamento, que o paciente respondeu, até pelos índices de resistência crescentes. Então, a gente precisa saber se matou de fato. Então, a gente indica fazer um controle de tratamento. Eu, geralmente, faço a partir de 3 meses, eu dou mais um espaço para evitar ali um falso positivo, mas a partir de 1 mês pode ser feito. Agora, para SIBO, para IMO, não é orientado que se faça um novo teste respiratório. Tá? E como você frisou, o tratamento ele não é trivial, né? Então não vale ficar tratando empiricamente sem ter esse diagnóstico, porque a chance de não conseguir nem uma coisa nem outra é grande, não é e isso? ainda mais hoje que a gente tem a disponibilidade de um teste que vai confirmar o sintoma, fazer o tratamento empírico como antigamente a gente acabava oferecendo, porque não tinha opção, porque não tinha opção, mas agora é super possível de ser realizado, não é um exame, né, de alto custo, é um exame que é acessível, é um exame que vai te dar maior direcionamento, né, no seu tratamento, para a gente fazer o tratamento de acordo com o diagnóstico. Então, assim, eu não vejo por que não fazer, e eu quero estimular também os outros colegas, né, porque a gente sabe da questão da obesidade relacionada com desbiose, que pode evoluir com quadro de SIBO ou IMO. Então, é muito importante, antes de fazer o início do tratamento, se esse paciente já tem sintomas, a gente fazer o teste, fazer o tratamento adequado, tentar regenerar ali, né? A gente não vai conseguir totalmente, o paciente quer perder peso, ele vem para isso, então é muito difícil também aguentar aquela ansiedade de começar logo o tratamento. Não, doutor, eu quero começar logo o Mounjaro, mas a gente tem que explicar, olha, o risco da gente começar o remédio de repente ter que suspender, né? Então, será que vale a pena? Será que a gente já não consegue fazer aquelas mudanças de estilo de vida para garantir já um certo início de melhora clínica em relação aos sintomas digestivos e depois começar de vez um tratamento anti-obesidade? É isso que a gente quer, mas eu acho que é questão do momento, né? O momento mais certo. E aí é mais uma vez a individualização, né? Porque a gente sabe que tem aqueles pacientes que são comum no paciente com obesidade que não consegue colocar em prática a dieta orientada, né? Porque o wanting, o craving, aquela vontade incontrolável, aquela busca que não tem controle, que passa da capacidade dele de ajustar, realmente impede que ele consiga colocar em prática o que é necessário para que ele comece a ter melhora dos sintomas. Então, às vezes, a gente precisa entender, né? E aí entra a individualização do cuidado, você entender onde aperta mais o calo naquele momento. E eu tenho alguns pacientes que a gente fez esse caminho deliberadamente. Eu tenho paciente que
tem sintoma de SIBO, de IMO, enfim, de gases, de distensão, mas que tinha um controle alimentar muito ruim, que a gente não conseguia começar nenhuma mudança. Então, que foi uma escolha em conjunto, compartilhada, da gente começar a tratar, trazer uma melhora de autocontrole, de percepção de saciedade, aí a gente começa a mudar na alimentação, enquanto a pessoa não tá com aquele brinco que é o leão enjaulado, né? Quando a gente bota o leão dentro da jaula e bota a mordaça nele, a gente começa a conseguir aprender alguma coisa sobre comer, sobre saciedade, sobre beber água, melhora um pouquinho aqueles pilares de estilo de vida que às vezes estão tão bagunçados que a gente não vai conseguir tratar a IMO nem a SIBO também, porque não vai ter, não vai dar, é impossível, né? É incapaz, Porque como eu falei que a gente precisa da dieta, né? Então, se esse paciente já tem um estilo de vida que não favorece, é um paciente que não come nenhuma verdura, não come fruta, não come nada. Então, assim, como é que você vai conseguir também oferecer uma dieta que ajude no tratamento? Exatamente. E até a própria restrição, porque no início a gente faz uma restrição, né, com a dieta Low FODMAP, e esse paciente, se ele não entender, né? Não... Às vezes ele, mesmo entendendo, ele não consegue alcançar esse controle de vontade. É aquela questão dos mecanismos cerebrais alterados na obesidade que antecedem o ganho de peso, né? Que é mais forte do que o peso. Então, às vezes a gente vai ter que tratar o mecanismo compulsivo, então às vezes entra uma medicação diferente das canetas, né? Entra um Contrave, um topiramato, uma sertralina, para permitir que a gente comece. E muitas vezes a gente vai começar um análogo, porque aí é risco-benefício, então a gente traz uma melhora qualitativa da dieta, quantitativa, bota essa pessoa para começar a entender a importância do estilo de vida, e aí no segundo momento a dor maior passa a ser o incômodo gastrointestinal, e aí a gente faz uma pausa. É uma coisa que eu brinco, né, que é o terror da endócrino ter que parar a medicação 3 semanas. Mas, por outro lado, ela é uma medicação de longa duração. Então, a gente para 3 semanas exatamente porque ela está circulando por 3 semanas, né? Então, o efeito, ele não para da noite para o dia. Quando você deixa de aplicar uma dose, você não vai estar imediatamente sem efeito da medicação. Você tem metade da dose circulando. Na outra dose, você tem um quarto da dose circulando. Então, isso faz um decaimento lento. Se o paciente já está num modelo, num modo de mudar, aí sim, de mudança comportamental, de mudança de pensamento, já tá com as outras estratégias que a gente usa para emagrecimento em vigência, ele consegue segurar muito mais esse período de ausência de medicação e fazer a dieta e seguir fazendo o que ele já pegou o hábito de fazer, do que se eu pego ele naquele momento de caos, que ele não tá conseguindo escolher nada, e boto ele para fazer uma dieta mais restritiva, que ele não vai conseguir sustentar e vai aumentar a frustração. Então é isso. Medicina não é uma ciência exata, a gente não vai conseguir ter uma fórmula que funcione para todo mundo e encontrar essa arte, né, do que eu vou fazer primeiro, mas sem perder de vista o que eu preciso fazer em algum outro momento. Isso é muito importante para que a gente, como você fala pra gente, realmente, né? São os combinados, né? Então, aquilo que a gente combina em consulta, essa relação médico-paciente que a gente vai construindo a cada encontro, isso é super importante. Então, aliar as expectativas do paciente àquilo que a gente consegue fazer naquele momento. Então, assim, ele tem esse objetivo, a gente quer chegar nesse objetivo, mas talvez, nesse momento, esse seu primeiro objetivo a gente não consegue agora. Então, vamos tentar, né, alcançar, dando passos, né? Pra gente conseguir resolver o seu principal objetivo, que é perder peso. Mas, assim, a gente tem um caminho, é possível e vai acontecer. Para alguns de uma forma mais rápida, para outros vai ser mais lento, mas assim, é sempre tentando convergir para esse objetivo principal. É isso, todo mundo jogando no mesmo time com o mesmo objetivo. Acho que essa é a grande mensagem que a gente vem tentando difundir, que o paciente, o médico, eles estão em busca do mesmo resultado, do mesmo objetivo, e cada um com as suas ferramentas para
aumentar as chances da gente chegar naquele resultado final. Eu adorei esse episódio também, tô aprendendo muito nessa gravação de podcast, gente. E no próximo episódio a gente vai falar de tratamento, né? A gente já falou de diagnóstico, do que é, dos sintomas. No próximo episódio a gente vai falar de tratamento, que ela tá falando pra gente que é difícil, então vamos descobrir qual é a dificuldade desse tratamento. Então já ativa o sininho pra você não perder o próximo episódio, que vai estar imperdível, gente. Um beijo e até a próxima.